E aí pessoal, tudo bom com vocês? Está começando mais um Overdrive, o seu resumo semanal de notícias da cultura pop aqui da Black Company. Amigos do Overdrive, como vocês estão? Eu tava com muita saudade de vocês, muita saudade de participar desse programa que eu gosto tanto, mas a vida acontece, né? E aí às vezes fica meio difícil de arrumar um tempinho pra aparecer por aqui, mas vocês estão sempre nos meus corações. Igual essas duas pessoas que estão na bancada comigo, que eu adoro de paixão, e eu determinei que eu só faço programa se for com eles agora, porque todos os últimos programas que eu fiz foram com eles. Entendeu? Então só pode ser essa bancada, essa é a minha bancada agora. Vocês já tiveram um pequeno spoiler aí. Quem tá comigo na bancada é a Esté, obviamente. Como é que você tá, Esté? Nossa, tô muito honrada de ser a sua bancada. Bem animada para mais um episódio, galera. Vamos lá, muitas notícias legais e é isso aí. Essa é minha bancada. Eu tomei posse. Xion não tem direito de roubar essa bancada de mim. E, obviamente, completando a minha bancada, Xion, saia daqui, eu tenho o João. Como é que você tá, João? Tô bem, olá, ouvintes. É sempre um prazer aqui batendo um ponto mais uma semana e um prazer estar aqui com essas pessoas maravilhosas, né? O João é o funcionário modelo, gente. Ele aparece aqui toda semana. Se ninguém mais aparecesse hoje, o João ia estar aqui pra gravar pra vocês. Não se preocupe. Bom, galera, então, antes da gente começar, eu vou deixar aqui um aviso pra vocês que eu não ia participar desse episódio hoje, então eu não ajudei em nada na produção dele. Eu apareci de última hora pra suprir a falta do Xion, que teve uma emergência e não vai poder participar. Então, quem vai conduzir esse programa é a Esté e o Xion. E o Xion, caraca, corta aqui. Quem vai conduzir esse programa é a Esté e o João. Xion e João muito parecidos, gente, desculpa. E então eu só vou aqui dizer qual dos dois pode falar, porque... Bem, só porque os dois insistiram que eu participasse mesmo, porque eu nem tinha necessidade, que eu confio totalmente nesses dois. Vambora entrar aqui no nosso elevador. Tá podcast. Exato. Traz um carisma, para. Vamos entrar no nosso elevador, gente, antes que vocês me deixem mais constrangida com esses elogios. Por favor, vamos entrar no nosso elevador e ir para o nosso primeiro bloco, nosso primeiro andar, que é streamings e TV. Bom, galera, começando então aqui, a Esté vai trazer uma notícia pra vocês sobre um trailer que lançou de uma coisa que eu não faço a menor ideia do que seja. Eu não sei se é uma série, eu não sei se é um filme no streaming, eu não sei o que é, porque eu não vi notícia nos últimos tempos. Esté, por favor, me explique um pouquinho sobre esse novo trailer que saiu. Então, pessoal, a HBO divulgou o trailer oficial de Mertil, Jogos de Sedução, que é a nova série original francesa, que vai ter 6 episódios. Gente, essa é a série pra quem gosta de drama de época. Nossa, é drama, tem ali um Enemies to Lover, talvez. Eu sei que é uma adaptação bem livre, assim, do clássico literário de As Ligações Perigosas, do Pierre Chourdelot de Laclos, que é de 1782. E claro que vai trazer, né, uma visão um pouquinho mais moderna, mas ainda respeitando, né, os fatos da época. Ela é dirigida pela Jessica Palou e criada e escrita por Jean-Baptiste Delafonte, em colaboração com a Jéssica, né, e o Gaël Belin. E a produção ela vai estrear na sexta-feira, dia 14 de novembro, no HBO Max, com um episódio novo toda semana até dia 19 de dezembro. Para contar assim um pouquinho da trama, ela vai acompanhar a Marquesa de Mertiot, francês, gente, é muito difícil de falar esse nome, que ela é traída pelo Valmont e embarca numa jornada ousada para se tornar a cortesã mais influente de Paris. E a série vai explorar de forma envolvente o preço da liberdade emocional e sexual em um mundo onde as mulheres tinham pouco poder. Vai ter aquela crítica, vai ter aquele negocinho meio romancezinho, meio não sei.
que tá acontecendo. Acho que vai ser uma série bem interessante. Eu assisti o trailer que saiu e tá bem cativante. Que bacana, não conhecia a série, não conhecia o livro e não conhecia nenhum desses nomes franceses que você falou, mas muito bacana. Isso aí, galera. Acho que vale a pena conferir. Falando em trailer, o João também tem um trailer pra falar pra vocês que saiu, foi liberado agora, só que essa é da Prime Video. Conta pra gente um pouquinho, João. Então, saiu esse trailer de Malice, nova série de suspense psicológico, que é estrelada pelo David Duchovny, que já trabalhou em Arquivo X, Jake Whitehall, de Jungle Cruise, Caris Van Houten, que já esteve em Game of Thrones. É uma série criada pelo James Wood, vai ter 6 episódios e estreia mundialmente no serviço no dia 14 de novembro. Ela é filmada em parte na Grécia e promete ser uma história aí de vingança ambientada entre o luxo e os segredos da alta sociedade, com um toque sombrio e provocante. Então, na trama, a gente tem o personagem do Adam, que é um tutor carismático que se infiltra na vida da rica família Tanner durante as férias na Grécia. E quando a babá da família adoece misteriosamente, Adam aproveita a oportunidade para se mudar para casa deles em Londres. E é lá que a sua verdadeira natureza começa a aparecer. Parecia apenas um jovem encantador que ele se revela uma mente fria e calculista disposta a tudo para destruir a família por dentro. Muito interessante, tem um trailer já, né, que ele traz realmente essa atmosfera de thriller, né, de você não saber o que vai acontecer, o cara é meio maluco, ele quer acabar com essa família, então parece bastante instigante, né, o que foi mostrado da trama da história. Então chega logo mais aí no Prime Video, 14 de novembro. Muito interessante e muito intenso. Gostei, Então. Chamou a atenção. E uma coisa que chamou a atenção também da galera foi esse filme, né, das K-Pops aí, guerreiras do K-Pop, que eu ainda não consegui assistir, mas eu sei que ele chamou muita atenção da galera e aparentemente tá vindo coisa nova delas aí e a Stack vai trazer a notícia pra vocês. Então, galera, a Netflix anunciou no site oficial que se uniu a Mattel e a Hasbro para dar vida a esse universo das guerreiras do K-pop. Ou seja, as duas empresas serão licenciadas globais oficiais para produtos, né, desse fenômeno que tomou conta do mundo por alguns, né, que o mundo ainda está se recuperando desse fenômeno. E esses produtos estão previstos para virem a partir de 2026. Então, essa parceria vai trazer um portfólio de brinquedos, colecionáveis, jogos, produtos de roleplay e, tipo assim, muita coisa que os fãs de todas as idades vão conseguir mergulhar nesse universo. Assim, então, a Mattel vai ficar responsável por desenvolver e comercializar uma linha de produtos em diversas categorias, como bonecos, acessórios, colecionáveis, playsets e algumas collabs, né, entre as marcas ali da Mattel. Já a Hasbro vai trazer aqueles momentos do filme inesquecíveis em pelúcias, em eletrônicos infantis, brinquedos, e vai aproveitar também as suas marcas já icônicas, né, como os games, o Wizard of the Coast, a Nerf, o Furby, e vai criar coleções únicas, misturando, né, essas duas grandes marcas da Hasbro. E o primeiro lançamento vai ser o Monopoly Deal, Guerreiras do K-Pop, que já está disponível para pré-venda nos Estados Unidos. Gente, eu quero muito uma pelúcia do tigrezinho azul, cara. Ele é muito fofo. É doido como estourou Guerreiras do K-Pop, né, cara? Tá em todo lugar. É uma febre. Várias coisas que saíram de derivados, assim, em volta de experiências, né? Eu vi que teve o lançamento também no cinema de uma versão especial, Sing-Along. E karaokê. Doideira. E eles estão investindo pesado ainda, né? Tô confiando que o hype vai continuar. Bom, considerando que a música tava até... A única pessoa que tirou a música do top 10 da Billboard foi a Taylor Swift e a música já voltou, acho que tá no top 3, se não me engano, é uma aposta segura, essa franquia deles, né? Então faz sentido. Com certeza. Eu adoro a estética do filme, a história é muito gostosinha, então
Pô, eu também acho que é um bom investimento. E Netflix não é boba, né? Se junta logo com duas marcas grandonas. Exatamente. Então prepara o bolso, galera. Essa é a notícia. Se você curtiu Guerreiros do K-pop, prepara o bolso, porque vai vir coisa legal por aí. Falando em coisa legal, o João também trouxe pra gente o teaser de uma adaptação que tá sendo feita pelo Netflix. E ele vai explicar um pouquinho mais sobre esse projeto novo aí que tá chegando. Fala pra gente, João. Então foi revelado aí um teaser e um pôster desse que é a nova produção da Netflix, O Cuco de Cristal, que é a nova minissérie aí, baseado no romance best-seller do autor espanhol Javier Castillo. E é um romance que ele vendeu 2,5 milhões de cópias, né, lá na Espanha. E a história, ela acompanha a Clara Merlo, uma residente médica do primeiro ano que sofre uma parada cardíaca súbita. E aí ela tem que fazer um transplante de coração que lhe dá essa segunda vida, mas também desperta uma inquietação que ela não consegue ignorar. Descobrir quem foi o seu doador. Sua busca a leva a uma pequena e misteriosa vila onde ela descobre que o coração que agora bate dentro dela pertenceu a um jovem envolvido em uma tragédia não resolvida. A chegada de Clara desencadeia uma série de eventos que expõem um passado que muitos acreditavam que estava enterrado para sempre. Então, bem legal, parece. Teve trailer também, né? Me pareceu bastante instigante. Fiquei interessado para saber como é que essa história se desenrolar aí. Então, pra galera ficar de olho. Pô, eu falei quando que sai, se já saiu, pior que eu nem vi aqui. 14 de novembro também na Netflix, que nem a outra produção. Muitas lá. coisas dia 14 de novembro. Pois é. Caramba. Não vai faltar opção, né? Pra quem? Pra todo gosto. Pra o que você quiser assistir, você vai poder assistir no dia 14 de novembro, gente. Se prepare que vai ser um dia intenso. Então a gente vai agora dar uma entrada rápida no nosso elevador, porque a gente precisa ir pro nosso segundo andar, que é o nosso bloco de cinema. Bom, galera, então, a primeira notícia do bloco de cinema é sobre um filme, que vai estrear agora em dezembro, e quem vai falar pra vocês é a Esther. Então, gente, estreando Larissa Manoela e Giovanna Rispoli, Traição entre Amigas é um novo drama nacional baseado na obra de Thalita Rebouças. O longa vai estrear nos cinemas dia 4 de dezembro. E a história se gira em torno de Penélope, que é a Larissa Manoela, e Luísa, que é a Giovanna. Duas jovens que compartilham uma amizade intensa e sincera. E, no entanto, as coisas se complicam um pouco quando uma delas trai a outra e gera sentimentos de mágoa, raiva, tensão. E assim, ambas decidem seguir caminhos diferentes, mas a dúvida permanece. Será que elas poderão recuperar a amizade perdida? O longa tem a estreia prevista para 4 de dezembro em todo o território nacional. E assim, uma vibezinha, filme gostosinho, meio sessão da tarde. Eu não achei o trailer, não vi o trailer desse filme, não sei se já saiu também, provavelmente já saiu, mas achei interessante. É aquilo, né? É filme baseado em livro da Thalita Rebouças. Exato. Você já sabe o que é, porque você obviamente passou a sua adolescência / pré-adolescência com esses livros, mas é legal, é divertido. Exato, uma historinha assim gostosinha, né? É bacaninha. Ajuda a passar o tempo quando você tá sem nada muito pra fazer. Se você não quiser assistir um filme muito cabeça, assim, é um filme bacana de assistir. E você também vai falar sobre um filme que já estreou, não é, Esther? Um filme que... Esse daí eu assisti o trailer, eu achei muito bacana. Eu fiquei animada pra esse filme. Agora numa outra vibe totalmente diferente. É o tão aguardado terror A Meia Irmã Feia, ou The Ugly Stepsister, chega no Brasil finalmente em cópias dubladas e legendadas, com distribuição da Marés Filmes e Alpha Filmes. E assim, o longa ele é o primeiro filme do Blichfeld,
E já conquistou uma crítica internacional. Ele teve 96% de aprovação no Rotten Tomatoes e 87% do público e presença em listas de melhores produções do ano, incluindo o Letterboxd, onde figura entre os 10 melhores filmes de terror, assim, do ano. E ele é baseado no Conto da Cinderela, pra quem não conhece, né? Porque é um filme que já estreou lá fora e tá vindo agora pro Brasil. Ele é baseado no Conto da Cinderela, só que o foco sai da doce heroína e vai pra meia-irmã rejeitada, que é a Elvira, e acredita que merece o amor do príncipe. E assim, né, nesse mundo que não é um conto de fadas, a beleza tá em jogo ali, é muito importante. É a arma que elas vão ter pra conquistar o príncipe. E aí é transformado numa obsessão e um espetáculo bem grotesco, fascinante e perturbador. É bem... Eu não vi o filme, mas eu tô muito curiosa pra ver agora. Eu acho muito interessante quando se pega um filme clássico e que você já viu aquela história ser contada de 1 milhão de maneiras diferentes e você dá uma cara nova que é totalmente nova de verdade. Sim, eu gosto muito. E que muda a perspectiva que você tem da história. Eu acho muito bacana isso. Tipo, e não precisa ser também dessa forma grotesca, né? Porque, tipo assim, Malévola trouxe esse outro olhar pra gente de Bela Adormecida, que também já foi muito legal. Então, é bem legal. Contos de fadas de outros ângulos. E mais um filme que a Esther vai trazer, porque ela resolveu dominar o bloco de cinemas só pra contrapor com o João, que dominou o outro bloco de games. Ela vai falar sobre um filme também que eu acho, assim, vou chutar que a galera tá um pouco na expectativa do lançamento. Que é um filme com algumas pessoas bem famosinhas, só bem interessante esse elenco desse filme. Por favor, Esther, traga informações sobre The Drama. Então, gente, é um novo filme estrelado por nada mais, nada menos que o inimigo do desemprego, Robert Pattinson, e Zendaya, né? Os dois inimigos do desemprego estão sempre trabalhando. E já tem data para chegar nos cinemas brasileiros, que é 9 de abril de 2026. O longa ele é escrito e dirigido por Christopher Borgli. E a produção é da A24, né? Que tá bem, assim, em alta. E a trama, ela vai acompanhar o Robert Pattinson e a Zendaya sendo um casal, apaixonados, prestes a se casar. Só que, no entanto, acabam entrando em conflito depois de descobrirem informações um do outro. Esses acontecimentos colocam em risco o amor e a confiança no relacionamento. Intrigados com a situação, eles passam a se perguntar se realmente se conhecem um ao outro e precisam refletir sobre o futuro dos dois. Parece assim, um negócio bem drama, bem... me lembrou... A trama me lembrou um pouco histórias de casamento, mas acho que não tem nada a ver. Bem interessante ver os dois juntos. Bem interessante, são dois queridinhos da galera e eu imagino que esse filme vai levar um bom público ao cinema. Sim, eu tô curiosa, assim, porque a A24 tem essa pegada diferenciada nos filmes, né? E a trama, assim, a sinopse, não sei, não entregou muito ainda do que vai vir para nós. Que acho que parece ser o tipo de filme que você precisa um trailer pra entender mais como é que vai ser a pegada, né? Precisa de um pouco mais de informação. Isso. Mas acho que são dois atores aí de peso que acho que só por conta deles já dá pra acreditar que a gente pode esperar algo interessante, pelo menos. A Sim, A24 também sempre traz a questão estética, né? Então, um trailer realmente Era isso que eu ia falar, porque você conta com esses dois atores que são enormes, são nomes de peso, e você ainda conta com uma empresa uma produtora que é uma das queridinhas do momento também. Todo mundo adora fazer filme pra eles, e todos os filmes que saem dessa produtora são sucesso. Eles nem parecem mais uma produtora independente de tão grande que eles são, mas eles são uma produtora independente. E então junta esses três elementos, que é o Robert Pattinson, a Zendaya e a A24, né, a A24, e eu acho que é uma receita para sucesso. Cara, fiquei bem animada pra conferir. Também. Vamos ver o que vai sair daí. Vamos ver. vamos esperar. É abril do ano que vem, né? Isso, abril de 2026. Beleza, anotar aqui no calendário. Tá lá.
Então, galera, vamos mais uma vez entrar no nosso elevador, porque agora a gente vai entrar no bloco do João, que, como vocês sabem, ele é o nosso repórter oficial de games. Então ele vai trazer as notícias mais badaladas e novas, inclusive uma que ele assistiu 5 minutos antes do programa começar. Vai ter Basicamente. essa? Exatamente. Então vai ter ela. Então é uma notícia de última hora até pra gente, tá bom? Por favor, João, o elevador é seu. Nos leve até o bloco do games, por favor. Primeiramente, a gente tem o anúncio de que o RPG Solasta 2 ele vai chegar em Early Access no início de 2026. É um jogo desenvolvido pela Tactical Adventures e distribuído pela Kepler Interactive. Basicamente é uma continuação, né, do jogo de sucesso Solasta Crown of Magister, que lançou ali em Early Access em 2020, foi lançado oficialmente em 2021. Nessa continuação a gente vai para ilha enigmática de Neokos, e que aparenta ter uma arquitetura mediterrânea, algo nesse estilo. É um RPG de turnos, né, muito inspirado na 5ª edição de D&D. Então para quem gosta do Baldur's Gate 3, né, o jogo que fez bastante sucesso aí, lançado em 2023, eleito o jogo do ano daquele ano. Me parece é um jogo bem nessa pegada para ficar de olho. Vai sair para PC inicialmente, né, na Steam. A gente não tem um mês, não tem uma data até o momento, mas vai chegar em acesso antecipado no começo de 2026. Para a próxima notícia, a gente vai para Assassin's Creed Shadows. A gente teve o anúncio de que o jogo que saiu esse ano, no início desse ano, se não me engano, em fevereiro, para todas as outras plataformas, PC, os outros consoles, PlayStation, Xbox, ele vai chegar também para o Nintendo Switch 2, o novo console aí da Nintendo. Ele vai sair em dezembro. Então ele vai sair em 2 de dezembro, vai ter praticamente todas as atualizações de conteúdo, exceto a última expansão, Claws of Awadi, que só chega no início do ano que vem. Então, tá aí, foi o Assassin's Creed Shadows, foi um jogo que acho que até foi bem recebido, né, em termos de crítica. Acho que talvez ele não tenha tido o impacto que a Ubisoft esperava, mas que parece ser um jogo bom, que ainda ele usa muito as bases, né, dos últimos jogos da franquia, né, tá uma pegada mais RPG, mundo aberto, e tá aí, para quem tem o console da Nintendo, vai poder jogar de forma portátil agora também, né, no Nintendo Switch 2. Seguindo para a próxima notícia, a gente teve o anúncio de Overtype. É um roguelike indie, né? E o principal diferencial dele é que o combate, ele basicamente é feito por meio de digitação no teclado. Cada inimigo tem uma palavra ali e você tem que digitar a palavra para meio que causar dano, né? Não é uma ideia que é completamente original. A gente tem alguns jogos de arcade que já usavam esse tipo de mecânica, mas acho que o diferencial dele é introduzir isso dentro de uma estrutura de roguelike, né? Que basicamente, cada partida, né, que você joga, você vai ganhando novas habilidades, você vai tendo novos inimigos, novos mapas. Então, muito interessante. É um jogo feito por uma pessoa só, e ele se passa num cenário, ele é ambientado num cenário cyberpunk, né? E, muito interessante, já tem um trailer. Ele deve chegar em 2026, e gostei muito do que eu vi. Seguindo, a gente teve a notícia, né, que acabou de sair aqui no momento da nossa gravação,
pouco tempo antes, que foi o anúncio do remake de Halo Combat Evolved, que é o primeiro jogo da franquia, né? Uma das principais franquias da Microsoft. Foi ali no começo do console, da empresa, foi o que mais se destacou, que ainda é um dos pilares, então eles estão voltando a essas raízes. Vai ser um jogo que ele está previsto para ser lançado em 2026 para Xbox Series X e S, também no PC, Steam e PlayStation 5. Ele vai ter suporte também a Xbox Cloud Gaming e também vai chegar no dia 1 no Game Pass Ultimate e PC Game Pass. Essa campanha ela vai estar totalmente reconstruída, né? Vai apresentar visuais aí remasterizados em 4K, né, com todas uma repaginação, as armas, veículos, basicamente tudo. Vai ter 3 novas missões bônus na campanha, né? E basicamente é isso. Ele recebeu um trailer bastante detalhado, mostrando o visual, como é que tá a gameplay, e tem também basicamente os desenvolvedores falando mais aprofundadamente sobre o projeto, como é que ele tá sendo tocado. Pô, eu acho muito interessante. É um jogo que ele já teve uma remasterização, né? Se eu não me engano, para o Xbox 360. Isso já tem um tempo, né? Deve estar, se não tem 20 anos, deve ser por aí, porque ele é um jogo que ele saiu, o originalzão mesmo, que foi pro Xbox original, ele saiu em 2001, se não me engano. Então é bastante tempo. Ele recebeu uma remasterização no console seguinte da Microsoft, e aí basicamente ele estava dentro da coletânea que eles têm dos principais jogos ali do Halo. E agora vai receber mais essa repaginação. Agora realmente eles vão fazer o jogo de forma mais robusta, né? Vão ser os visuais, eles estão bem diferentes, bem modernos. E acho muito interessante. É um jogo que o primeiro jogo eu joguei, eu gosto bastante dele, e animado aí para essa nova versão. Para a próxima notícia, vamos falar também de Microsoft, mas de coisa ruim. A gente teve uma notícia que saiu, né? Uma reportagem do jornalista Jason Schreier, o maior jornalista de games da história, basicamente. Aí, o homem é o que mais traz, né, notícias dos bastidores da indústria. Segundo a apuração dele, ele descobriu que a Microsoft estabeleceu que para a divisão da Xbox, né, que é de games, que os projetos eles têm que dar 30% de lucro. Essa é uma meta bastante complicada de alcançar, né? Porque a média da indústria de lucro, né, que se espera de projetos no geral é em torno de 17 a 22%. Isso de acordo com analistas, né, do mercado. Tem a informação também de que nos últimos 6 anos a Xbox, a margem de lucro dos projetos era de 10 a 20%. E essa é uma informação que justifica as últimas ações da Microsoft com sua divisão de games, né? Que a gente teve vários estúdios sendo fechados, vários projetos sendo cancelados. A gente teve bem recentemente um aumento significativo na assinatura, no preço, né, da mensalidade do Xbox Game Pass, principalmente do plano Ultimate, que é o principal, é o mais premium, né, mas é realmente o que tem o diferencial dele, né, que são os jogos no dia 1. Passou ali de R$60, em torno de R$60 para R$120, um aumento de 100%, foi algo que deixou aí a comunidade empolvorosa, muitos revoltados, e com razão, porque realmente é um aumento muito substancial, né? Muita gente cancelou a assinatura. E basicamente todas essas ações, né, bem contra o consumidor que a Microsoft vem tomando nos últimos tempos, me parece bem justificada por essa meta complicada, né, de você alcançar 30% de lucro, e para isso, velho, vamos cortar custos, vamos demitir gente, vamos cancelar projeto, vamos apostar em coisas que custem pouco para produzir e que tenham um lucro garantido.
é um aceno bastante sombrio, assim, para o futuro da empresa. A gente tá na porta aí de uma possível nova geração de consoles que eles garantem que vai ter, mas pelas ações que eles estão tomando, parecem estar numa direção contrária a um novo hardware, né? Parece que eles estão se distanciando desse investimento, porque eles já têm uma presença média para baixa de mercado quando a gente fala de consoles vendidos, né? Nesse quesito, o PlayStation está muito mais bem estabelecido em termos de base de usuários. Então foi uma informação muito interessante aí que foi divulgada pelo Jason Schreier para entender o porquê que a Microsoft já tá tomando esse tipo de ação. E basicamente é isso pro bloco de games. Vocês têm alguma coisa para acrescentar de tudo que eu falei, que vocês queiram destacar? Cara, eu nunca vou entender a decisão das empresas priorizarem lucro do que, tipo assim, os compradores, os clientes, sabe? Porque, querendo ou não, os jogos são uma experiência. Se você constrói a experiência de qualquer jeito, não vai dar boa. Os fãs não vão continuar acompanhando por muito tempo. E é uma coisa meio estúpida, né? Porque se você pensar, se você melhorar a experiência do cliente, você vai manter a fidelização daquele cliente. Ele vai continuar lá, ele vai falar bem do seu produto e, obviamente, você vai melhorar a sua margem de lucro. E aí, quando você ferra o cliente, você fica tipo... E você espera continuar lucrando com isso? É meio doido de pensar. Não faz nenhuma lógica, eu não consigo entender o que se passa na cabeça. Além de realmente tipo, que é complicado. dinheiro. Não entendo. Acho que é muito disso, de tipo, eu imagino que eles tenham isso em consideração. Pô, legal a gente fazer uma... Porque por bastante tempo, quando o Game Pass surgiu, né, esse serviço de assinatura, né, que eles têm todo um catálogo de jogos, cara, quando ele surgiu, acho que foi em 2017, 2018, por ali, era um serviço praticamente imbatível, assim, em termos de custo-benefício, de você... Era realmente completamente pró-consumidor, muito bem falado, apesar dessa coisa de eles não terem essa presença tão grande em termos de venda de console, né? Muita gente assinava o Game Pass até pouco tempo. E com o tempo, né, o serviço foi piorando, os preços foram aumentando gradativamente, né? Até que chegou nesse ponto insustentável. Acho que parte muito dessa coisa. A gente considera que ter a boa vontade do consumidor é importante, mas a gente fez a conta aqui, não. Eu só quero o lucro mesmo, fechar o ano fiscal com o gráfico indo pra cima e dane-se o resto. Não é assim que funciona, né? É bem triste, ainda mais se você for um dos compradores, né? Se você estiver desse lado dos consumidores. Infelizmente é uma tendência do mercado. Bem triste, e a gente continua aqui torcendo para que eles percebam que melhorar a experiência e focar no cliente é mais garantia de lucro do que eles focarem no lucro e esquecerem do cliente. Vamos então pro nosso próximo bloco, galera. Entrando no elevador e indo para música e literatura? Bora! Então, galera, a primeira notícia do nosso bloco de música e literatura poderia muito bem estar no bloco de cinema. E ela estava, até mudou antes do programa começar. É uma notícia sobre um documentário de música. Por isso que agora ela faz parte do bloco de músicas. Então, Sté, explica pra gente um pouquinho sobre essa sua notícia. Então, gente, foi divulgado o trailer do documentário Twice, One in a Million. É o grupo de K-pop, né? Twice. A produção ela vai ser exibida aqui no Brasil a partir de novembro desse ano mesmo. Então, no dia 21 desse mês, a Sato Company anunciou que o documentário ele será, sim, exibido aqui nos cinemas brasileiros. E também divulgaram o trailer oficial. Foi dirigido pelo Jin Woo-byung e o longa será exibido a partir do dia 6 de novembro, para ser bem exato.
Então, esse documentário ele vai buscar retratar a trajetória do grupo Twice e celebrar os 10 anos de carreira, além de comemorar o álbum 10, The Stories Go On. Então, eu vi o trailer, achei bem bonitinho. Eu gosto muito das meninas do Twice. Eu assisti o reality show que formou, né, o grupo. E eu já tive minha era K-pop. Então, eu gostava muito delas. Acho elas muito fofinhas e queridinhas. Então, eu resolvi trazer, porque é isso. Dá uma nostalgia. Não Então tá tá aí, mais na era K-popers. Não, eu ouço um pouquinho, mas não, antes eu dançava, quando era adolescente, né? Dançava. É isso, eu quero o vídeo. Eu quero o Nossa, vídeo. não. Pior que eu assisti esses dias, meu Deus, que vergonha, galera. Eu não sou dançarina de fato. Mas então tá aí o K-popers de plantão. Se você não saiu da sua era K-pop, ou se você saiu, mas quer voltar com aquela nostalgia boa, tá aí. Daqui a pouquíssimo tempo, no início de novembro, você vai poder conferir esse documentário da banda Twice. Seguindo no nosso bloco de música e literatura, o João tem uma notícia pra vocês sobre uma colaboração da Riot Games com alguma coisa que eu não sei ler o nome, João. Você vai ter que ler pra mim, tá? E ele vai explicar melhor pra vocês o que é, porque eu não consegui ler o nome, gente. Por favor, João. Pois então, essa aqui é uma roubada também, né? Que é uma notícia que podia estar em games. Mas basicamente vai ter essa colaboração. Eu também não sei, eu não conheço a cidadã, mas aparentemente chama Ning Ning. É uma cantora que faz parte do grupo de K-pop aespa. Ela vai fazer essa colaboração com a música, né? Que ela vai cantar Miss This Life. É uma música que ela vem no contexto de comemoração dos 5 anos do League of Legends Wild Rift, né? Que é o League of Legends de celular. Já tem um vídeo de prévia, né? Dela cantando a música, um pouco de como é que vai ser. O jogo, eu não sei se já saiu, tá previsto pra sair clipe, não sei se já saiu, mas a música, né, também tá prevista pra estar dentro do jogo, né? Vai acompanhar, fala um pouco dessa jornada de um jogador da vida universitária à vida adulta, refletindo todo esse crescimento pessoal com as histórias duradouras dos campeões de Wild Rift. Então, é uma música que também vai estar presente nas principais plataformas de streaming aí, né? É isso, basicamente. Não é a primeira vez, né, que a Riot faz colaborações com artistas de K-pop, grupos de K-pop. Inclusive, eu acho que em uma dessas músicas temas do Mundial, né, que sempre tem, todo ano você tem uma música tema no Mundial. Acho que em uma dessas edições foi uma música da Twice, inclusive. Então, é algo... Olha só. Então é algo bem Está recorrente. Então. Foi basicamente isso a notícia. Vão lá ouvir a música Miss This Life. Então tá aí, galera. Vai ouvir a música porque o João mandou. E apesar da gente não conhecer a Ning Ning do grupo aespa, você conhece, Esther? Conheço o grupo, não conheço as integrantes, o nome de cada uma, mas conheço. É K-pop ainda, gente. Ela é K-pop ainda. Eu fui Então. perguntar à minha namorada, que ela é bem do K-pop, ela conhece isso aqui? Lógico, nossa, dá esse, ué. É um grupo Mas, bem ué. grande. É um grupo bem grande, tipo, óbvio. E eu assim, como é que lê o nome? Não sei, não conheço. Tudo bem, faz parte. E o que faz parte desse bloco também é uma notícia sobre literatura, porque o João é um menino muito inteligente e leitor e trouxe uma notícia pra vocês que gostam de livro. Por favor, João, fala pra galera. E nada, tive que cavucar aqui, procurar mas pra trazer alguma coisa de literatura. E o que eu vou trazer é que tá rolando, vai rolar aí, foram anunciados os finalistas do prêmio Oceanos, né, que é um prêmio de literatura de língua portuguesa, né. E então, a gente tem livros, obras ali de Angola, do Brasil, do Moçambique e Portugal.
Vou aqui falar. Foi anunciado nessa quinta-feira, né? No último dia 23. São 10 os finalistas. São 5 livros de prosa e 5 de poesia. No total, foram 3.432 livros inscritos nessa premiação, né? Que teve uma peneira aí pra definir os finalistas. Vou ler aqui pra galera anotar, pra ir atrás dessas obras e tal. Para os finalistas de prosa, a gente tem A Cegueira do Rio, da Mia Couto, né, de Moçambique, romance publicado pela editora Caminho, em Portugal, Companhia das Letras aqui no Brasil, Fundação Fernando Leite, em Moçambique. E a gente tem também o livro As Melhoras da Morte, de Rui Cardoso Martins, um livro de Portugal, né, saiu pela editora Romance da Tinta da China, de Portugal. Temos também o livro Mestre dos Batuques, de José Eduardo Agualusa, livro de Angola, romance publicado pela Quetzal de Portugal e pela Tusquets do Brasil. O livro Ressuscitar Mamutes, da Silvana Tavano, livro brasileiro, né, romance publicado pela Autêntica, aqui do Brasil. Temos também Vermelho Delicado, de Teresa Veiga, livro de Portugal, publicado pela Tinta da China. Já para os finalistas em poesia, a gente tem As Coisas do Morto, de Francisco Guita Júnior, de Moçambique, publicado pelas editoras Gala Gala de Moçambique, Cacimbo da Angola. Temos a obra Corã Populo, poesia reunida, né, ali com Maria do Carmo Ferreira, do Brasil, publicada pela editora Martelo. Lições da Miragem, de Ricardo Gil Soeiro, de Portugal, publicado pela editora Assírio e Alvin, de Portugal também, né? Longarinas, de Ana Maria Vasconcelos, é uma obra brasileira, publicada pela editora Sete Letras. E, por fim, temos O Pito do Pango e Outros Poemas, de Fabiano Calixto, também uma obra brasileira, publicada pela editora Corsário Satã. E está aí, para quem gosta de um bom livro, gosta de uma boa poesia, temos aí, fica aí recomendações, né, também de certa forma, porque se eles estão bem colocados, né, numa premiação que tem seu renome, aí, então, com certeza, são livros bons, então fica aí a recomendação para ir atrás. Então tá aí, galera, uma recomendação do João, que são vários livros brasileiros e outros livros que não são brasileiros, mas também são na língua portuguesa, e essa premiação bacana pra gente acompanhar, que são obras literárias de língua portuguesa. E agora a gente vai para aquele bloco de lei que eu ainda não tinha participado de nenhum programa com ele, que é o bloco da Vitória, contando as novidades para os otakus de plantão. Fala, galera do Overdrive, eu sou Vitória Miller e estou aqui mais uma semana para falar sobre animes, mangás e tudo que envolve a cultura nipônica. No quadro dessa semana eu vou falar um pouco das polêmicas em torno de algum retorno de um anime muito esperado que estava prometendo na temporada de outono de 2025, que a gente está agora. Enquanto os animes voltam muito promissores, como Boku no Hero, Spy Family, um deles ficou muito a desejar, que é o nada mais nada menos que One Punch Man. Depois de um hiato gigantesco de em torno de 6 anos, Saitama, o herói mais poderoso do mundo, finalmente voltou. Mas o que para uns era uma grande esperança, muitos já ficaram com o pé atrás e acharam que isso poderia ser um grande problema. E acontece que esses que estavam um pouquinho desesperançosos no final acertaram. Eu digo isso porque no último episódio lançado na semana passada, a receita no começo, segundo episódio, mostrando o Garou descendo de uma leve lombadinha assim, de um morrinho, pegou todos de surpresa pelo uso de um PNG descendo o morrinho. Galera, eu vi a cena e não acreditei, fui ver no anime que tá disponível na Netflix e realmente tá muito feio. A gente fica meio assim porque ainda não tivemos grandes cenas de luta. O segundo episódio acabou com o futuro da próxima cena do próximo episódio, do episódio 3.
E aí, só isso, a gente não teve grandes batalhas ainda, então ainda tem muito chão pra rolar, mas a gente tá bem preocupado, não levamos muita fé no que será essas lutas. Mas em compensação, animes que retornam para uma temporada nova estão muito bons. Vamos dar destaque para Boku no Hero. Eu que não admito não ser muito fã da obra, acho que ela decaiu muito no longo dos episódios, ao longo das temporadas, e agora se encontra em seu arco final. Mas tivemos 2 últimos episódios muito bons. Vou lançar uma polêmica aqui pro pessoal do Overdrive. Eu acho que o anime, eu só acompanho o anime no momento, finalmente entendeu que o Midoriya não é um bom protagonista e deu total destaque para nosso amado Bakugou. Esse é o grande plot dessa história. Finalmente entenderam que o nosso Bakugou, ele é o protagonista dessa história. Spy Family também muito bom. Está uma historinha de passado do nosso Twilight, a gente entendeu um pouquinho porque ele se tornou assim. E um destaque que não é volta de temporada de nada é Santa, um anime inédito da autora de Beastars, que vai contar um pouquinho sobre a história do Natal, uma cidade, um futuro Japão distópico onde ninguém mais comemora o Natal, uma maldição se quebra e o menino do nada começa a ser o Papai Noel, algo que estava em gerações de sua família. E é isso a história tem por enquanto. Lançaram poucos episódios, mas a animação tá lindíssima. O One Punch Man podia aprender com Santa. E foi isso, galera. Até a próxima semana. Espero que vocês tenham gostado. Só lembrando que terça-feira agora temos Estação Sakuga, falando do Prisão no Céu, que a gente discutiu na semana passada. E é isso. Até! Uau, eu não entendi nada do que a Vitória falou, porque eu não entendo nada desse universo, galera. Mas faz parte, né? É isso, eu aposto que o João com certeza entendeu. Com certeza. Sou muito fã da Vitória, velho. Gosto muito do trabalho dela lá no Entre Balões e Quadros, estou sempre ouvindo. Pô, tenho certeza que foi uma boa recomendação aí, boas notícias. Show de bola. Eu sou muito fã da Vitória também, mas eu não entendo nada do que ela fala nunca, porque nós somos de universos totalmente diferentes. Tudo bem. Tá tudo bem, faz parte. Então, chegando aqui ao final do nosso programa, a gente vai, obviamente, pedir as indicações da bancada. E a Esté, ela acha que eu não vi, mas eu vi que ela mudou a indicação dela no meio desse programa, tá? Cara. E, pô, surpreendente. Surpreendente. Quero ver o que você vai falar. Eu fiquei também meio confusa com essa mudança, assim, do nada. E foi pra uma coisa totalmente diferente da outra. E eu quero saber a justificativa. Sim. Por favor, Esté, começa aí. Bastante, inclusive. Quero ver ela falar sobre. Olha lá, bora ver. É então. uma recomendação que bem inesperado. E eu não ia fazer ela porque eu tô bem no início do... Certo. É um jogo, galera. Eu vou recomendar um jogo. Isso é incrível. Yeah. Eu tô bem no início do jogo, só que eu tô gostando tanto, ele não sai da minha cabeça. Já foi recomendado aqui em outros episódios, que é Death Stranding. Eu estou jogando no mais fácil possível, mas eu estou jogando, entendeu? Eu ligo meu computador, eu só abro o jogo, porque não dá pra ver mais nada, senão meu computador explode. Mas, tipo assim, é um jogo incrível que, tipo... dá medo, te deixa tenso, mas ao mesmo tempo te relaxa. Tem uma história doida pra caramba, que eu não tô entendendo quase nada. Mas, tipo, me mantém muito curiosa pra querer entender mais sobre o universo que o Kojima criou. E, cara, eu comecei a ver a gameplay dele. E eu parei, porque eu pensei, não, eu vou ter que jogar esse jogo. Porque tá muito interessante isso aqui. E aí, comprei o jogo numa promoção que teve, comecei a jogar e tô jogando um pouquinho todo dia. E, cara, pra alguém que não joga nada, é muito legal. É muito diferente essa experiência. Adorei. Sou muito gamer agora. Tô muito orgulhoso, velho. Então, Cara, essa é a recomendação, gente. Death Stranding é um jogo que eu joguei, né? Terminei.
E ele é uma experiência. Ele é, inclusive, uma experiência diferente de quem já tá acostumado a jogar. Ainda assim, é uma experiência diferente de se ter, tá ligado? Porque Death Stranding é algo... Amo fazer ele- entregas. Amo. Pois é, que é um jogo basicamente que você controla um entregador, né? O Sam Porter Bridges, que é interpretado pelo Norman Reedus, né? Muita gente conhece aí The Walking Dead, o Daryl. Ele, né, Ele é muito testa bom. ali só. Ele Ele é. incrível. Eu vejo muito Ele ele fez toda a como... captura, fez essas vozes. Nossa, eu vejo muito É. ele como uma criança, sabe? Mesmo ele sendo um adultozão, homenzão. O personagem dele, não sei, ele me passa muito essa vibe, sabe? Eu quero abraçar e acolher ele, coitado. Sofrido. Inusitado esse take, eu nunca tinha ouvido, mas tá válido. Cara, essa é a impressão que o personagem me passa, sabe? Ele parece muito uma criança super introvertida, tímida. Que não sabe lidar com seus sentimentos. Exato, não sabe lidar com a vida. Não, tipo, isso nesse jogo é até uma questão, é uma storyline dele, que ele é meio completamente introspectivo, ele não sabe lidar, não sabe se relacionar direito com as pessoas, não sabe conversar. Sim. E é basicamente um jogo que você faz entregas, ele tá num contexto pós-apocalíptico, né? Que você tem que... O mundo dele sofreu essa condição que chamam de Death Stranding. Basicamente o mundo tá devastado, tem uma chuva temporal, né? Que envelhece as pessoas, você não pode usar tecnologia direito pra entrega, então tem que fazer essa entrega manual e você é um entregador. Você tem que unificar ali o país, né, por meio da rede Kiral, que é como se fosse a internet, você tem que conectar as várias bases. E ele é uma história completamente doida, maluca, mas bastante instigante, um assim. universo único, uma é bem uma criação de verdade, assim. Muito bem produzido, né? Muito bem produzido. As cenas, né? Sim, realmente ele te a prende por essa parte. estética, bem bonita. As músicas, eu gosto muito das músicas, que ele tem a música original que eu acho muito boa e tem as músicas licenciadas que o Kojima meio que escolhe a dedo ali, que elas tocam em momentos específicos que acho que encaixa muito bem. São músicas que ficaram na minha playlist, que vez ou outra eu paro pra ouvir, que são muito boas por si só. Caraca. Acho que o João Então, é fã assim, desse jogo, hein? Eu gosto. Eu acho. Não é um jogo, Eu é um jogo que eu tenho acho. problemas, inclusive. Eu tenho questões com ele, mas no final das contas o saldo é positivo. Eu não gosto tanto do jeito que ele trabalha a história, que ele conclui. Eu acho que ele vai pra lugares. Enfim. Mas no geral eu gosto bastante. Gosto bastante de Death Stranding. Sim, fica aí, gente, a recomendação. Que provavelmente já teve em vários episódios, mas que está tendo em mais um. Eu acho que se eu deixasse, vocês faziam mais um episódio só falando disso, tá? Pô, Porque, dá pra um episódio só falar de Death Stranding. vocês falaram bastante sobre a Eu indicação. acho que eu tenho que jogar um pouquinho mais pra conseguir falar mais, porque eu tô bem no início mesmo, mas, cara, não sai da minha cabeça esse jogo. Bom, então, boa sorte jogando ele, boa sorte fazendo suas entregas. Obrigada. E agora a gente vai ouvir a indicação do João. O que você trouxe pra gente hoje, João? Cara, eu trouxe um livro, você acredita? Cara, tá tudo errado. Tudo completamente doido aqui, velho. Tá tudo errado. Eu trouxe um livro, que é um dos meus livros favoritos aí, que chama Piquenique na Estrada. Ele é escrito pelos irmãos Strugatsky, o Arkady e o Boris Strugatsky, são russos, se eu não me engano. Ele é um livro que ele saiu pela primeira vez em 1971, lá na União Soviética. E ele é um livro de ficção científica que a premissa é basicamente que houve uma visitação por alienígenas na Terra. Eles chegaram, ficaram um tempo e eles foram embora. Basicamente não teve contato, não teve, grana, chegou para destruir a Terra. Não, eles chegaram, ficaram um tempo e foram embora. E basicamente você começa a história depois que isso já aconteceu. E são os personagens, parte dessa trama é entender cara, o que aconteceu?
por que isso aconteceu? Sabe qual foi o propósito? O que eles deixaram? E isso é meio que até algo de fundo, porque a gente acompanha por conta disso, que essas zonas, né, que esses alienígenas eles ficaram, elas se tornaram zonas de exclusão, que eles têm artefatos, deixaram meio que artefatos, assim, alienígenas que mudaram basicamente todo o ecossistema daquela área, né? A gente tem anomalias que mudam sabe, zonas de gravidade muito intensas, objetos que têm efeitos completamente adversos, né? E criou-se essa cultura de coletar esses artefatos, né? Tem, por um lado, os cientistas que iam pesquisar e estudar e acabaram até incorporando no dia a dia, por exemplo, um objeto que se tornou meio uma bateria infinita e eles incorporaram no dia a dia, mas também coisas obtusas, né, que eles não sabiam direito para que serve. Criou-se uma cultura também dos stalkers, que são essas pessoas que entravam nessas zonas de forma clandestina para coletar esses artefatos e vender, né? Por meio desse mercado negro, a gente acompanha o personagem principal é basicamente um stalker, né? O Redrick. E a gente acompanha ele um período assim da vida dele. Eu acho muito interessante, muito único o jeito que ele estrutura a história, o jeito como ele vai contando como é que o funcionamento das coisas ali daquele lugar. Cara, eu acho que é um livro assim, curto, bem direto ao ponto, gostosíssimo de ler. E, cara, eu recomendo pra todo mundo, mano. É um dos meus livros favoritos. E tem até uma coisa interessante, que a primeira vez que eu li ele, tipo assim, eu acho que eu não entendi, eu não absorvi direito o que ele tava me falando. E nossa, que livro meio ruim, né? Meio, não sei, não vai pra lugar nenhum. Só que aí eu peguei e assim, pô, deixa eu ler de novo. E mudou, cara, foi a coisa que mudou completamente minha perspectiva sobre o livro, assim, eu adorei. É isso, ele teve uma adaptação pra filme, se eu não me engano, dos anos 70, 80 também, que é do Andrei Tarkovsky, que o filme chama Stalker, é um clássico cult aí, filme bem fora da casinha, ele pega bem de conceitos soltos, assim, do livro e faz a sua própria coisa. É bem interessante. Também teve adaptação pra jogos. Olha só, olha a conexão, olha o círculo fechado. Tudo ligado, tudo ligado. E por volta ali no meio dos anos 2000 também saiu a adaptação o jogo Stalker, né? Que pega bastante desses conceitos, né? Da zona de exclusão, dos artefatos, de um jeito bem interessante. Joguei também, gosto bastante do jogo. É isso, eu gosto muito, muito de Piquenique da Estrada e recomendo que vocês vão atrás. Então tá aí, galera, de 2 indicações da nossa bancada pra você. Eu vou ficar devendo porque eu não tive tempo de pesquisar nada pra indicar pra vocês, tá bom? Numa próxima. Justo. João Sté, muito obrigada por compor essa bancada aqui comigo hoje. Muito obrigada. Eu que agradeço, que é isso. Sempre um prazer, tamo aí pra isso. Sempre. Obrigado a você que se né, colocou à disposição pra participar. A gente ia ter que tocar aqui isso aqui sozinho, ver o que ia dar, não, mas chegou nossa ia ser host. incrível. Ia ser uma experiência, né? Ia ser maravilhoso. Não sei o que ia acontecer. Eu sei, ia ser um programa incrível. E eu te estraguei essa oportunidade de ser um programa incrível só com vocês dois. Não saberemos. Saberemos sim, eu vou falar pro chão pra gente dar um perdido em vocês. Pronto. Mas, gente, é sério, tá? Muito obrigada. Muito obrigada também aos nossos ouvintes por aturarem 1 hora da gente falando. É sempre um prazer estar aqui com vocês. E não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais. Também não esquece de deixar o seu like, de compartilhar esse podcast com quem você acha que pode gostar e quem pode odiar também. A gente não se importa muito não, só compartilha com a galera, por favor. Avalia, se inscreve e faz tudo aquilo que você já sabe que a gente sempre pede no finalzinho dos nossos programas. Galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Muito obrigada pela sua audiência. Um beijão e tchau!
senhoras, senhores e mortos-vivos de todo o Brasil. Este podcast foi editado por Seu Inácio.